Podemos ler? Hoje, pela graça do Senhor, já é a 6ª reunião que nós estamos estudando o capítulo 24 e 25 de Mateus. Hoje é dia 10 de dezembro de 2012. Quer dizer, estamos no final de mais um ano e como esses 2 capítulos que nós temos estudado falam da volta do Senhor, né? O tempo tem passado, significa que estamos mais próximos ainda da volta de Jesus. E hoje nós vamos meditar a partir do versículo 14 do capítulo 25. Dentro daquilo que a gente tinha programado, a reunião da segunda-feira que vem, se assim o Senhor permitir, a gente vai estar concluindo o estudo de Mateus 24 e 25. Então hoje a gente tem ainda uma porção dessa palavra para estudar e na próxima reunião a gente faz um fechamento. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 14 do capítulo 25. E eu vou estar lendo aqui, e quem estiver com a Bíblia na mão e quiser ir acompanhando, se não, eu pediria que preste bem atenção, que esse é uma porção muito importante para nós que estamos vivendo no presente momento, aguardando que o Senhor volte, né? O que nós devemos estar fazendo no serviço do Senhor? É a parábola dos talentos, que vai nos falar, que vai nos mostrar o que o Senhor espera de cada um de nós nesse tempo presente, que Ele está ausente até a sua volta. O que nós devemos fazer como servos de Deus? Então aqui está estabelecido qual é a relação que nós temos que ter com o que diz do serviço do Senhor. Né? Somos servos do Senhor. E como servos, né, nós temos um relacionamento com o Senhor Jesus. E tem uma orientação clara dele para cada um de nós, de como deve ser o nosso serviço. Né? Então vamos ler. Eu vou ler então do versículo 14 até o 30. Pois será como um homem. O que será? Jesus estava falando na parábola anterior do reino dos céus. Então o reino dos céus, ele disse que era semelhante, ele contou a parábola das 10 virgens. E agora o Senhor está falando mais uma parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante. Pois será como um homem, esse reino dos céus é como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que
que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando a gente vai estudar essa parábola aqui, a gente precisa fazer nós precisamos antes voltar aqui atrás em alguns fundamentos. E durante esse estudo de Mateus 24 e 25 aqui nas reuniões, a gente já passou por alguns fundamentos com relação à salvação, a diferença que há entre aquilo que a gente chama de dádiva, o dom de Deus, e aquilo que é recompensa, aquilo que é prêmio. Então isso tem que estar bem estabelecido para que a gente não tenha confusão com relação a essa parábola. Aqui, o ponto em que vai ser tratado é o relacionamento dos servos com o seu senhor. Ou melhor ainda, aquilo que os servos vão fazer com aquelas responsabilidades que eles receberam do seu senhor. E naturalmente, essa parábola está falando do reino dos céus. Ou seja, aqui o Senhor, este homem, na realidade é o próprio Senhor Jesus. E os servos são todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que pertencem ao Senhor. Todos nós que cremos em Jesus fomos feitos servos de Deus. Eu gostaria de que isso ficasse muito bem estabelecido entre todos nós. Porque às vezes quando se fala, aquela pessoa é um servo de Deus, aquela pessoa é uma serva de Deus, dá a entender que são apenas alguns especiais que são servos e servos de Deus. Mas na realidade, todos nós somos servos de Deus. A palavra assim nos diz e assim é. De maneira muito simples, sem qualquer complexidade, sem qualquer coisa que seja extra, a não ser o ponto de que você nasceu de novo, que você foi comprado pelo Senhor, que Jesus pagou um alto preço por você e por mim. A palavra nos diz que Ele pagou um alto preço, que foi a própria vida que Ele deu, para nos resgatar, para nos comprar para o Senhor. Ele nos comprou. Somos servos de Deus. Há um verso, para quem fica em dúvida de que você, tendo crido em Jesus, tendo nascido de novo, você é um servo de Deus. Vou ler apenas um verso da palavra em Romanos 6, que faz essa afirmação. Se hoje tem alguma dúvida, que a partir de agora não exista mais nenhuma dúvida para você. Romanos 6, 22 faz uma afirmativa para nós, uma afirmação muito interessante. Olha só, diz assim: agora, porém, libertos do pecado, e aí diz aqui, olha só essa afirmação importante, transformados em servos de Deus. Então, não é você que está falando, não sou eu que estou falando, mas as Escrituras, a palavra de Deus nos está assegurando que cada um de nós que creu em Jesus Cristo é um servo de Deus. Agora, a questão é, qual vai ser o nosso comportamento como servos de Deus durante o tempo em que Jesus está ausente?
Como é que nós estaremos servindo ao Senhor durante a ausência do Senhor? E o fato é, assim como nessa parábola, o Senhor desses servos chegou a eles e confiou a eles os seus bens, para que eles administrassem aqueles bens, para que eles cuidassem daqueles bens, para que eles fossem mordomos daqueles bens. E vai chegar um momento que aquele servo daqueles, aliás, o senhor daqueles servos, vai voltar e diz aqui a parábola que vai ter um acerto de contas. O que isso tem a nos dizer? De maneira muito objetiva, né? Não tem nenhuma dúvida, o que ocorre aqui é que o Senhor está se referindo ao reino dos céus, e no período em que ele estivesse ausente aqui da terra, no período que o Senhor, né, está nos céus e na glória antes da volta dele, o que os seus servos deveriam fazer, o que cada um de nós deveria fazer. E está dizendo aqui que aquele senhor estaria ausente, entregou os bens para os seus servos administrarem, e depois de um longo tempo ele volta para acertar as contas. E nós já vimos isso aqui na parábola das virgens, e em outros momentos já falamos como é que vai ser isso. Quando o Senhor voltar, o Senhor Jesus vai estabelecer um momento que a Bíblia, Paulo chamou esse momento de o tribunal de Cristo. Então, no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, está dito que importa que todos nós quem? Os cristãos, todos nós que somos servos de Deus, né, compareçamos para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então será um momento em que as nossas obras serão julgadas, aquilo que nós fizemos. Assim como Paulo também mostra isso em 1 Coríntios, no capítulo 3. Ele diz lá que cada um deve ter cuidado da forma que edifica. Que ele estabeleceu aquilo que é o fundamento, que é Cristo Jesus. E agora sobre esse fundamento, cada um edifica, mas cada um precisa edificar com materiais que resistam o fogo de Deus. Ele usa a ilustração de que os materiais que nós estamos construindo poderá ser ouro, prata, pedras preciosas. Esses materiais, eles vão resistir o fogo, vão permanecer, mas se ele for madeira, feno e palha, o fogo vai passar e não vai sobrar nada. Mas ainda assim, Paulo diz, esse contudo será salvo, contudo como que por meio do fogo. Então aquilo que nós já vimos isso, né? Estou aqui enfatizando novamente, aquilo que se refere à nossa vida eterna, a nossa filiação, ou seja, aquilo que se refere a nos tornarmos filhos de Deus, isso é um dom. Veio para os seus, diz a palavra, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, o que Deus fez? Deu-lhes o poder de se tornarem, não eram, mas se tornarem filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Então, receber o Senhor e crer no nome dele nos torna filhos de Deus. Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é uma dádiva de Deus. A nossa filiação é uma dádiva de Deus. Mas aqui nessa parábola não está tratando da nossa filiação com Deus, mas está tratando do nosso serviço. Está tratando do nosso relacionamento de servos para com o Senhor, que é Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Enquanto estamos aqui, há responsabilidades para cada um de nós.
E pela graça de Deus, nós devemos assumir essas responsabilidades. E as responsabilidades que Deus colocou sobre cada um de nós, todas elas, não são além da nossa capacidade. Pelo contrário, tudo nos foi dado segundo a nossa capacidade. É o que está falando nessa parábola. O que aconteceu? Aquele senhor chamou seus servos e disse que a um ele confiou 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. E diz aqui a expressão que ele concedeu a cada um de acordo com a sua capacidade. Ninguém ganhou mais além da capacidade, além daquilo que poderia administrar, né? E aí então, o que ganhou 5 talentos e o que ganhou 2, diz uma expressão aqui, eu acho muito bonita essa expressão, que aquele que ganhou 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar. E a gente sabe que esse que ganhou 5 talentos, ele quando vai então prestar contas, ele diz, olha, deu 5 talentos, eu ganhei mais 5, está aqui. E ele recebe um elogio do seu Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Esta é a realidade do reino dos céus. O Senhor nos confiou talentos, e a cada um de nós, segundo a nossa capacidade. O que nós vamos fazer com esses talentos que Deus nos deu, a forma que nós vamos administrar esses talentos, a maneira em que nós vamos nos comportar no tempo presente que Jesus está ausente, vai determinar o que ocorrerá conosco em termos de ganharmos um prêmio lá no tribunal de Cristo ou não. Vai nos dar o prêmio ou não de entrarmos para reinar com Jesus. A vida eterna, essa nos foi garantida por Jesus Cristo na cruz. Nos foi garantida simplesmente pelo fato de recebermos a Jesus, de crermos nele. Você se tornou uma nova criatura, uma nova criação de Deus, pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso vem de nós? Não, isso não vem de vós, diz Paulo. É um dom de Deus. Nunca vamos esquecer isso. Não é por obras, diz a palavra, para que ninguém se glorie. Mas também Paulo diz, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. As boas obras devem acompanhar aqueles que já creram, que já professaram a sua fé em Jesus Cristo. As boas obras devem ser abundantes, porque somos servos de Deus. E cada um de nós recebeu talentos para servir o Senhor e para praticar as boas obras que Deus já diz a palavra de antemão, preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa tão maravilhosa. Você e eu, que não queríamos saber de nada, fomos achados por Deus. Éramos perdidos, sem Deus, sem o Senhor, éramos como ovelhas desgarradas, mas Ele nos amou com amor eterno e veio ao nosso encontro e nos deu a vida eterna e nos fez filhos dele, e essa filiação nunca vai nos ser tirada. Mas como filhos, tendo esse grande privilégio, o outro aspecto da nossa salvação é que nós, enquanto estamos aqui, fomos feitos e somos chamados a sermos servos de Deus. E como servos de Deus, está sobre cada um de nós uma responsabilidade. Mas Deus não colocou nenhum fardo sobre cada um dos seus servos que não fosse da capacidade deles. Você recebeu um talento de Deus. 1, 2, 3,
Quantos? Deus sabe, né? Que você tem capacidade. E agora você precisa negociar esses talentos, né? Usando a figura aqui da parábola. Ou seja, você precisa funcionar. Você precisa trabalhar com esses talentos que Deus te deu. Eu e você temos um encargo sobre nós. Fomos feitos servos do Senhor. O Senhor está ausente, Ele está num lugar distante. Diz aqui, né, a parábola. Olha como está dito. Um homem que, ausentando-se do país, o Senhor, né, se ausentou aqui dessa terra. E ele falou, olha, eu vou vos preparar lugar, né? Ele foi para uma outra terra, vamos chamar assim, né? O Senhor está na glória, mas Ele voltará. E nesse tempo, então, Ele nos chama a servirmos. E a palavra está dizendo que esse que ganhou 5, ele saiu imediatamente a negociar. Quando nós temos a compreensão e a consciência de que somos servos de Deus e que nós precisamos servir ao Senhor, deve haver no nosso coração um senso de urgência em praticar as boas obras. Que é um sentimento contrário àquele servo que recebeu um talento e ele deu uma desculpa de que estava com medo do seu senhor, etc. E ele enterrou, mas na realidade, quando aquele senhor veio acertar as contas, aquele senhor falou com ele outras coisas, diz servo mau e negligente. Em outras traduções diz servo mau e preguiçoso. Às vezes nós assumimos uma posição desse homem aqui que recebeu um talento, desse servo que recebeu um talento. Uma atitude má, uma atitude negligente. Enterramos aquele talento que Deus nos deu. E há várias formas de enterrarmos os talentos, né? Mas antes deixa eu fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. Talvez tivesse ter feito no início. O que é esse talento? O que esse talento representa, né? Nada mais é, irmãos, do que os dons que Deus dispensou a cada membro do corpo de Cristo, a cada um de nós. Não existe ninguém que, tendo crido em Jesus Cristo, que não tenha recebido ao menos um dom de Deus. Todos, sem exceção, que creram em Jesus Cristo, têm um dom para servir a Deus. Sem exceção. 1 Pedro, capítulo 4, faz essa afirmação. Vou ler essa afirmação. E você, se você tinha dúvida até o momento, talvez você possa ser alguém que tenha pensado assim, puxa, eu não tenho nenhum dom. Eu sou muito incapaz, porque eu não tenho nenhum dom, Deus não me agraciou com nenhum dom. Isso não é verdade. Talvez você nem saiba qual seja o seu dom. Você não tem assim certeza do que é que Deus colocou nas suas mãos como um dom. Mas olha o que diz Pedro aqui na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Cada um conforme o dom que recebeu. Você e eu recebemos ao menos um dom de Deus. Talvez alguém não soubesse disso, alguém que está nos ouvindo aqui, talvez alguém aqui na sala, alguém lá
esteja nos vendo pela internet, alguém que esteja vendo o vídeo, já é um filho de Deus, mas até o momento tinha dúvidas, primeiro, que era um servo de Deus, ou uma serva de Deus. E segundo, que tinha recebido ao menos um dom para servir a Deus. Todos, sem exceção, são servos de Deus e receberam um dom de Deus. Um dos grandes problemas que eu vejo na questão do serviço ao Senhor é que a igreja do Senhor, ou seja, aquelas pessoas, quando eu falo igreja, eu não estou me referindo à igreja católica, à igreja metodista, batista, presbiteriana, mas eu estou me referindo àqueles que são salvos pelo Senhor, aqueles que são membros do corpo de Cristo, aqueles que receberam a Jesus, independente da sua bandeira, vamos chamar assim, isso é feio falar, mas da sua bandeira denominacional. Mas eu me refiro à igreja do Senhor, aqueles que verdadeiramente creram em Jesus Cristo e que pertencem ao Senhor. Um dos grandes problemas é que a maioria dos cristãos não funcionam no corpo de Cristo. Paulo nos afirma que, conquanto sendo muitos, somos membros uns dos outros e somos um único corpo, somos o corpo de Cristo. E Paulo diz que, sendo membros do corpo, cada membro tem a sua função. Mas eu quero dizer para vocês que, durante os anos que eu tenho seguido na minha caminhada cristã, uma das coisas mais deficientes que existem é que a maioria não funciona no corpo de Cristo. Vivem uma vida espiritual quase que paralisada com relação a funcionar, a servir, a fazer aquilo pelo qual Deus quer que você e eu façamos. Poucos funcionam. Preste atenção, por exemplo, no local que você se reúne e congrega com um grupo de cristãos. Quantos lá exercitam os seus dons ou servem uns aos outros? Infelizmente, desde o princípio da história da igreja, as coisas foram caminhando para um jeito tal em que poucos funcionam e muitos ficam paralisados. Até mesmo a forma que as coisas caminharam na história. Se nós lemos, por exemplo, da história da igreja, logo depois do primeiro século, a gente vai ver que as coisas começaram a desvirtuar. E lá pelo terceiro século, começou-se com Constantino tendo se declarado cristão. Ele declarou o Império Romano como cristão. E o que começou a existir ali? Começou a ter uma divisão entre classes. Agora tinham aqueles que serviam ao Senhor e aqueles que não. E aí formou-se o famoso clero e os leigos, e que vem se arrastando pelos séculos até a presente data de hoje. Então você paga para alguns e esses alguns fazem o serviço para nós. Não, a responsabilidade de orar é do fulano, porque ele é chamado pastor da igreja. Não, a responsabilidade de visitar os enfermos, poxa, tem que ser daquele diácono lá, porque ele é o diácono. E você vai costumeiramente nas reuniões e se assenta, assiste a palavra e ainda depois comenta-se que a palavra foi boa, foi ruim, se a reunião foi boa, foi ruim, e volta para a sua vida normal, passa-se a semana, depois talvez no domingo você volta de novo. Sabe o que está acontecendo? Se você e eu fizermos isso, é exatamente o que esse
Servo que recebeu um talento, fez com o talento dele. E você não vai poder dizer para o Senhor naquele dia que estivermos perante o Senhor no tribunal de Cristo: ah, eu não tive oportunidade de servir. Ah, onde eu me congregava, né, tinha já aqueles que faziam tudo e eu então só assistia. Mas vem cá, mas você vai servir nas reuniões que você vai? Reunião é o mínimo do mínimo do mínimo possível, né? O nosso serviço é no dia a dia. Qual é o dom que Deus te deu? Olha, eu não sei qual é o dom que Deus me deu. Não tem problema. Ore ao Senhor para você descobrir. E ainda assim, se você demorar a descobrir, não tem problema. Faça o seguinte: toda e qualquer oportunidade que Deus der e que vier às suas mãos, que seja o serviço ao Senhor, faça. Nós vamos ver aqui no final de Mateus capítulo 25, que aquelas pessoas que o Senhor até elogiou, né, ele reuniu, né, as nações, e ele vai chegar e dizer: olha, né, quando eu estive doente, você me visitou, quando eu estive com fome, você me deu o que comer, quando eu estive enfermo, me visitaste. Senhor, mas quando é que nós fizemos isso? Ah, quando fizeste um desses meus pequeninos. Eles estavam servindo e nem estavam sabendo direito, mas estavam ali agora recebendo o elogio e vão receber a recompensa do Senhor. Então, o que vem às tuas mãos para fazer, em amor ao Senhor, em amor ao próximo, faça. Deve haver uma motivação no nosso coração para servir ao Senhor, que é o amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13 que se não houver amor, nada valerá. Por isso que Paulo diz: você pode até doar todos os seus bens, seu corpo pode ser queimado, mas se não houver amor, nada disso valerá. Então Deus nos deu talentos, nos deu dons para servirmos. E esse serviço tem que ser na motivação do amor ao Senhor. A motivação nossa tem que estar correta, que amar ao Senhor é para o Senhor. E não servir à vista dos homens, mas para o Senhor. Não servir para agradar a homens, mas ao Senhor. Cada um de nós é um servo de Deus. Cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Cada um de nós tem uma função. Na realidade, não importa se você sabe quantos dons você tem ou não tem, quantos talentos você recebeu ou não tem, saiba de uma coisa: nunca vai ser te exigido mais do que for a sua capacidade, né? A parábola aqui fica muito claro, né? Que diz assim, ó: a cada um segundo a sua própria capacidade, né? O versículo 15. Então nada vai ser dado a você além da sua capacidade, mas unicamente aquilo que você puder suportar. Então não se preocupe muito, né? Qual é o seu dom, o que você recebeu. Comece a ficar disponível a Deus. Se você se colocar disponível, as oportunidades de servir ao Senhor vão surgir. E quando essas oportunidades surgirem, qual é a postura que você deve ter frente a elas? É o que está dizendo aqui Jesus, né? Esse senhor aqui que está falando com o servo, né? Está dizendo: servo bom e fiel. Se as oportunidades nos aparecerem, vamos ser fiéis e vamos servir. Paulo diz que o que se requer dos despenseiros, dos servos, dos mordomos, é que cada um seja encontrado fiel. No serviço do Senhor, muitas vezes, e o que tem sido propalado, né, na chamada irmandade, é que você precisa ser uma pessoa de muito sucesso no que você faz. E aí nós temos todas aquelas coisas, né?
o meu ministério, né? Meu ministério está crescendo muito. Nossa, meu ministério agora está bombando, né? O ministério do fulano, puxa, que ministério frutífero. Bom, ótimo. Mas há muita busca de sucesso. Mas Deus não nos chamou para ter sucesso, propriamente dito, segundo esse sucesso que fala aí. Mas Deus nos chamou para sermos e permanecermos fiéis. Foste fiel em quê? Pouco. Não é no muito. Por mais que seja de talento que Deus tem te dado, ainda vai ser pouco. Por quê? Porque também Deus tem algo muito, muito, muito maior quando Ele voltar para nos dar. Sabe o que está acontecendo aqui? Isso aqui, irmãos, é um treinamento. Nós estamos sendo treinados para o reino que há de vir. Porque lá vai ocorrer um maior serviço ainda ao Senhor. Mas se você não é fiel agora, você não vai experimentar este serviço no futuro. No reino que o Senhor vai estabelecer. A entrada nele é um prêmio. E agora nós estamos sendo como que treinados para depois chegarmos lá e servirmos ao Senhor. Foste fiel no pouco, sobre o muito que te colocarei. Queridos, isso aqui é muito pouco para aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. É muito pouco. Compensa nosso esforço agora, nesse pouco tempo aqui sobre a terra, né? Para sermos fiéis. E quando Jesus voltar, como Paulo fala, o que requer do despenseiro é que seja encontrado fiel. Que Deus colocou nas suas mãos. Seja fiel a isso. Eu sou tão desprezível. Olha, aqui no reino de Deus não cabe nenhuma baixa estima. E também não cabe nenhuma vanglória. Tem uma autoestima elevada, né? Eu sou bom. Ou eu só não presto. Não, irmão. Você não empresta, nem você é muito bom. Você é um servo de Deus, comprado por Jesus Cristo. E para isso você tem que servir e ser fiel. Só isso. E todas as capacitações Deus te dá. Como que você vai servir a Deus? Na realidade é na força do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos move. É o Espírito de Deus que distribui os dons a cada um de nós, conforme diz a palavra, conforme lhe apraz. Lá em 1 Coríntios 12. Conforme lhe apraz. Ele é soberano para distribuir como Ele quer. E Deus conhece a você, conhece a mim, sabe as nossas capacidades, as nossas limitações. Mas o que é maravilhoso aqui é o seguinte: por essa própria parábola nós podemos entender, e tem confirmação também no Novo Testamento e outras partes da palavra. Aquele que é fiel naquilo que Deus deu, naquele dom que Deus deu, acontece um fato muito interessante. Lhe é confiado mais. O que ganhou 5 talentos, ele saiu a negociar imediatamente. O que ganhou 2, saiu imediatamente. E ganhou mais outros 2. No exercício do nosso serviço com aqueles dons que Deus nos deu, poderá nos ser acrescentado. Por exemplo, os diáconos, os primeiros chamados diáconos da igreja foram lá em Jerusalém, estão lembrados? Tinham 7 diáconos, não era isso? Vocês lembram disso? Atos? Vamos lá, vamos lembrar lá, vamos abrir lá.
Atos capítulo 6. Diz assim, olha: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha o que aconteceu. Havia aquela situação que as viúvas estavam sendo esquecidas de receber as cestas, vamos chamar assim na nossa linguagem, as cestas básicas, né? Puxa, então o que nós vamos fazer? Bom, os apóstolos, então vamos escolher aqui 7 varões cheios de sabedoria, do Espírito Santo, e eles vão cuidar da distribuição dessas cestas. Olha só, o serviço na casa de Deus não é também feito de qualquer forma. Para distribuir as cestas básicas, esses homens deviam ser o quê? Homens cheios do Espírito, cheios de sabedoria. A gente acha assim, não, distribuir as cestas, né, na nossa linguagem, qualquer um faz, né? Mas não era assim lá no princípio, né? Mas esses homens, eles foram fiéis nesse pouco aqui. E, por exemplo, o que aconteceu com Estevão? Vocês lembram o que aconteceu? Não estou falando do martírio dele, não, antes do martírio. Senão alguém aqui vai dizer, não, eu não vou ser fiel não, porque depois eu vou ser martirizado, né? Mas o que aconteceu com Estevão? Ele era fiel nesse serviço, mas ele ganhou grande ousadia na fé. E Deus usava Estevão para realização de coisas maravilhosas. Assim, está lá, né, dizendo na palavra que também, né, os diáconos, se forem, né, fiéis naquilo que realizam, eles vão ganhar intrepidez diante de Deus, na fé. Então, lembrando, Paulo fala isso para Timóteo. Ou seja, se formos fiéis no pouco, já agora, o Senhor vai nos colocando mais. Se você é fiel naquilo que Deus tem colocado às suas mãos, o Senhor pode acrescentar, segundo a vontade dEle. Se você é fiel num serviço pequeno hoje, Deus poderá acrescentar mais. É muito interessante quando nós lemos as Escrituras e nós olhamos a vida de alguns dos servos de Deus, até mesmo no passado, no Antigo Testamento. Por exemplo, olha a vida de Josué. Como é que ele começou a servir? Vocês se lembram? Auxiliando Moisés. Seria mais ou menos assim, né? Carregando as coisas para Moisés, fazendo algumas coisas. Mas ele foi sendo fiel no serviço que coube a ele, servindo ao Senhor. E Deus fez com que Josué fosse aquele líder que entrasse com o povo na terra prometida. E ali, né, desce por herança do Senhor aquela terra, para as tribos de Israel. Como é que foi Eliseu? Alguém se lembra?
Pensa aí. Hoje eu estou puxando as coisas lá do baú. Não se apartou de Elias. Não se apartou de Elias. Mas antes ele fazia algumas coisas. Ele servia Elias também. Ele colocava água para Elias lavar as mãos ali, né? Naquela época não tinha um chuveirinho assim e tal, né? Mas coisas pequenas. A palavra até nos usa, tem essa expressão, um dos profetas diz: não desprezeis os pequenos começos. O fato é, como eu falei, não tem vanglória nem demérito. A questão é, seja fiel naquilo que vier às suas mãos, no pouco que for fazer. Que você foi chamado, foi trazer um copo de água e dar para alguém. Jesus fala que, ainda que alguém dê um copo de água, vai receber o seu galardão. É dar um copo de água que você foi chamado? Seja fiel. Qual o seu dom? A nossa carne, o nosso eu, como diz a Bíblia, né? Nós queremos coisas que, primeiro, são grandiosas aos olhos dos homens. Segundo, nós gostamos, né, de coisas que satisfaçam o nosso próprio ego. E Zacarias 4:10, esse é o texto mesmo, né? Para a gente não desprezar as coisas, né? Os pequenos começos, o dia dos pequenos começos. E normalmente nós queremos, né, buscar aqueles dons que são assim visíveis, espetaculares. Não que não exista, tem, mas qual a motivação, né? Tem locais de reunião que os irmãos só buscam um dom, que é falar em línguas. Só esse. Parece que só existe esse dom que o Espírito Santo vai dar à igreja. E é até um fardo, um peso sobre os irmãos. E muitos irmãos não têm o dom, mas ele aprendeu, ele fica ouvindo como é que alguém fala. Ele, de vez em quando ele repete aquelas palavras ali, como se ele tivesse recebido o dom, porque ele fica com vergonha. Poxa, só eu que não recebi esse dom, todo mundo tem, né? Que isso, irmãos? O que diz Paulo? Porventura todos falam em línguas? Não, a resposta óbvia é não. Porventura são todos apóstolos? Não. Mas o Espírito Santo dá como lhe apraz. Alguns de nós então pedem a Deus, nós queremos servir. Será que queremos mesmo? Talvez nós estamos querendo só a aparência, né? Aquilo que chama atenção. Então nós pedimos aqueles dons espetaculares. Ah, Senhor, eu quero os dons de curar, né? Porque nós queremos, na vista de todo mundo, fazer aquele espetáculo, chegarmos, impormos as nossas mãos e orarmos com as pessoas, e elas ficarem curadas e todo mundo aplaudir, né? É mais ou menos assim o nosso eu. Mas, irmãos, isso não terá nenhum valor naquele dia que formos prestar contas. Na realidade, Jesus mesmo disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Não é vida eterna, mas é no reino, nesse reino que o Senhor vai estabelecer sobre essa terra. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos. Eles fizeram obras. Eles tinham os dons, os talentos. Agora é interessante, né? Mesmo fazendo isso, o Senhor não os aprovou. Por quê? Porque a motivação não era correta. Os irmãos em Corinto, na igreja em Corinto, Paulo fala: não falta nenhum dom para vocês. Mas ele disse que aqueles irmãos eram muito carnais. Havia muita confusão na igreja em Corinto. Eles eram ainda muito meninos na fé, não amadureceram. Eles tinham todos os dons,
o dom que nós recebemos e que nós usamos, né, não quer dizer maturidade. Não quer dizer maturidade. A maturidade vem da vida que nós temos com Deus. Mas o dom é algo que Deus nos deu para o serviço. E precisamos usar bem esse dom, né, de acordo com a vontade de Deus. Então todos nós, né, sem exceção, que já recebemos a Jesus, somos chamados a servirmos. O que nós temos feito com aquilo que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade? Qual o seu dom? Ah, não sei. Então, como eu disse, não se preocupe. Fique disponível ao Senhor. As oportunidades de servir são tantas, muitas. E como é que geralmente a gente sabe qual o dom que Deus nos deu para servirmos? Normalmente, quando você está fazendo aquilo que Deus te deu como um dom, como um talento, você vai sentir a alegria e a graça de Deus no fazê-lo. É muito simples assim. Paulo, por exemplo, ele vai falar de alguns dons, ele cita alguns dons, mas aquela não é uma lista, diria assim, fechada. Eu creio que pela multiforme sabedoria de Deus e tantas coisas que Deus faz, aquela lista não é completa, deve ter mais, com certeza tem mais dons, talentos que Deus deu, mas Paulo fala de alguns, por exemplo, em Romanos ele fala de alguns, em 1 Coríntios 12 ele fala de outros, em Efésios 4 ele fala também de outros. Como exemplo. Mas Paulo fala de algumas verdades ali. Cada um de nós deve funcionar no dom de acordo com a medida da fé que Deus nos deu. Deus pode ter dado o dom, vou dar um exemplo aqui, o dom de curar para um irmão e também deu o dom de curar para o outro. Um vai funcionar e precisa funcionar na medida da fé dele, e o outro na medida da fé que ele também tem. E não adianta um irmão querer copiar a fé do outro. É na medida da fé. É assim que está lá na palavra. E sempre usar os nossos dons, diz a palavra, né, para edificação, uns para com os outros. O que nós precisamos, né, é começar imediatamente. Como diz desse que recebeu os 5 talentos. Ele saiu imediatamente para negociar. Você já foi salvo. Você que creu em Jesus, você já se tornou, por obra de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. O que você precisa é servir ao Senhor. Ah, mas onde eu estou reunido, eles não me deixam servir. Ué, mas por que não? Ah, eles não deixam fazer isso, fazer aquilo. Não é só naquele local que você reúne que você vai servir a Deus. A grande maioria daquilo que se tem para servir ao Senhor é fora das reuniões. Fora. Você é um sacerdote de Deus 24 horas por dia. Você é um servo de Deus 24 horas por dia para servir ao Senhor. Vou dar um exemplo. Alguém que ganhou o dom da liberalidade. Ninguém ora para esse dom geralmente, né? Todos oram, Senhor, eu quero o dom, sei lá, de profetizar. E está certo, né? Procurai o dom de profetizar, diz a palavra. Mas ninguém ora, Senhor, me dê o dom de ser liberal, para dar bastante oferta, né? Esse é um dom. Apesar de que a palavra diz que todos nós temos que ser generosos, e diz a palavra que a alma generosa prosperará, e esse deve ser, né, nosso coração, mas alguns recebem ainda um dom especial de liberalidade. Esse dom, você vai usar ele muito, muito, muito fora das reuniões. A maioria do tempo é fora da reunião. Na reunião é para louvar o Senhor, adorar, etc., né? Estudar a palavra.
Mas é fora. O dom de exortar é fora. O dom de misericórdia é fora. A maioria, tudo é fora das reuniões. Então, não fica assim, poxa, ninguém, olha, eu estou aqui, eu queria servir, mas não é me dada oportunidade. Aí você fica frustrado, né? Olha, o mundo é muito grande. A cidade do Rio de Janeiro é enorme. Dentro da sua própria casa você pode estar sendo chamado a ser fiel no pouco. A usar de misericórdia, compaixão com o membro da sua família, né? A levar o amor de Cristo, a dar uma palavra de bênção, uma palavra de exortação, uma palavra de encorajamento, usar de misericórdia, tantas e tantas coisas que cada um de nós é chamado a fazer. Então, a partir de hoje, né? Não, Senhor, eu estou aqui. Eu quero te servir. Senhor, me dê a graça de ser como um desses servos que recebeu 5 talentos, ou os 2 que saíram a negociar, ainda que eu tenha só 1 talento. Talvez a maioria de nós pode ter 1 talento só. E o grande perigo está com aqueles que recebem menos talentos. Aqueles que recebem mais talento, eles são mais fiéis. Eles exercitam mais. Então não se preocupe, né? Se coloque à disposição do Senhor. E vá pedindo discernimento ao Senhor. O que vier à sua mão fazer, faça. Tem oportunidade de fazer algo que é servir ao Senhor? Usar de misericórdia, ainda que, como eu estou falando, dar um copo de água para alguém. Dorcas, né, foi elogiada lá pelas outras mulheres. Ela disse, morreu, né, e chegaram para Pedro, poxa, olha aqui o que ela fazia, era rica em boas obras, estão lembrados? Alguns têm o dom do serviço. Tem essa graça de Deus para servir aos outros, naquelas coisas práticas da vida. Tem alguns que são um verdadeiro desastre, por exemplo, em administrar as suas finanças ou administrar a economia, né, do lar. Mas algumas pessoas têm habilidade e gostam de servir, então se coloca à disposição. Quem tem essa dificuldade pode pedir ajuda, e quem tem a facilidade vai ajudar e estará servindo. Alguns, né, têm a facilidade de ensinar a palavra, então vai ensinar. Paulo diz, aquele que ensina esmere-se no fazê-lo, né? Tem que fazer, né? Então, cada um de nós, né, eu sugiro que cada um busque, né, leia aquelas listas que Paulo fala, dos dons que tem ali, mas aquilo ali é uma lista, irmãos, que não é final. Tem muito mais dons do que aquilo. Claro, a multiforme sabedoria de Deus não pode se manifestar apenas com aqueles poucos dons que são citados ali, que eles são exemplos. Mas não me invente coisas do tipo, eu recebi o dom do riso, sabe? Eu estou agora rindo como se fosse o leão da tribo de Judá, estou dando urros aqui. Por favor, irmãos, isso é algo tão carnal, isso é algo tão do homem. Eu lamento em dizer isso. E muitos embarcaram nessa canoa. Mas isso não é do Senhor. Eu não sei onde vocês reúnem, se tem essa prática. Se tem, está dito aqui uma palavra para vocês refletirem. As coisas do Senhor são tão simples, tão tranquilas, mas tão, sabe, de Deus, né? As coisas do Senhor tem que ser algo vindo de Deus, que não traz confusão, mas que traz edificação, que não traz temor, no sentido, né, de estar sempre receoso, cheio de medo terrível, de culpa, de será que eu estou fazendo certo, será que eu não estou? Não, fique na paz do Senhor.
Se ofereça ao Senhor. Busque sim os dons de Deus. E Deus vai fazer o que Ele desejar. Busque realmente na palavra, conhecer a palavra de Deus e se dispor. Se envolva nas coisas de Deus, onde você se reúne. Se envolva. Quais são as necessidades entre os santos, entre os irmãos? O que você pode fazer? Faça. O que você pode ajudar? Ajude. E quando você fizer isso, sabe, você vai notar que em alguma coisa específica, você sente graça em fazer aquilo. Você sente uma alegria em fazer. É um bom sinal de que aquilo poderá ser aquele dom que Deus tem te dado, o talento que Deus tem te dado. Mas não fique muito preocupado em saber se é isso ou aquilo. Vá servindo a Deus. As oportunidades que você tiver de servir, né? Sirva, seja fiel. Tem muitos serviços, muitas coisas para serem feitas. Comece servindo o Senhor na oração. Você é um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus. Interceda. Ore por aqueles que precisam ser consolados. Ore por aqueles que estão, né, enfermos. Visite esses enfermos. Quem sabe quando você estiver ali orando com os enfermos, o Espírito de Deus não vai te dar o dom de cura? Vai permitir que você ore e que aquela pessoa seja levantada? Então não fique parado. Se você tem alguém que você sente no coração que tem que ir lá visitar aquela pessoa enferma, vai lá e visite. Mas não precisa fazer disso um fardo. Jesus falou que o meu fardo é leve. O servir ao Senhor, irmãos, é com alegria. É com graça. Peça a unção de Deus. Senhor, que a unção do Senhor seja sobre a minha vida. Que no meu serviço a Ti seja algo suave, tranquilo. Você vai poder trabalhar muito. Paulo se afadigou, diz ele mesmo, fala. Mas você não vê um Paulo deprimido. Você não vê um Paulo reclamar, puxa vida, olha, fui lá, viajei, teve um naufrágio, cheguei lá, o pessoal não me recebeu bem ainda. Ele não fala nada disso. Ele fala que passou por umas e boas, mas nada de depressão. O tom dele era sempre que Deus nos conduz em triunfo em todas as coisas por meio de Cristo. Ponto. Essa era a palavra dele. E continuava servindo. Então assim também deve ser, né, o nosso serviço. O que vai acontecer, irmãos? Nós já vimos aqui, né, que naquele dia que o Senhor voltar, nós vamos prestar contas. E cada um de nós vai receber o elogio ou a reprimenda do Senhor. Vai nos ser dado como prêmio reinar com o Senhor ou não. Então que o Senhor nos dê essa consciência hoje, que estamos aqui para servi-lo. E olha, é como que eu disse, nós estamos passando por um treinamento. Algo muito maior nos aguarda. Se formos fiéis agora no pouco, aquilo que o Senhor coloca hoje é o pouco. Então o Senhor vai nos colocar no muito quando Ele voltar. Mas há uma advertência. Se não formos fiéis agora, né, pode acontecer o que aconteceu com esse servo que recebeu um talento, que escondeu o talento dele. Está dizendo que ele foi deixado para fora. Esse servo não vai perder a sua vida eterna, mas ele perdeu o gozo de estar na presença do Senhor durante esse período que Jesus vai estar reinando. Lá na frente, novos céus e nova terra, esse servo vai estar na alegria e na filiação dele com Deus. Ele é um filho de Deus. Ele vai estar, mas nesse período ele não vai ter esse privilégio. Então o Senhor nos chama hoje a sermos servos fiéis. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então que Deus nos ajude a refletirmos, a entendermos isso e a tomarmos uma postura, né, mais consciente no serviço do Senhor. Que não sejamos pessoas paralisadas no serviço do Senhor. Que não sejamos como membros do corpo paralisados, né? Todo o corpo precisa funcionar. Deus nos colocou no corpo de Cristo com uma função. Deus nos fez servos para servirmos.
de maneira muito simples. Não vamos complicar. Sabe, não fique desejando grandes coisas, né? Fique com grandes coisas. Hoje tem um ensino no meio da Irmandade, né, que faz parte da teologia da prosperidade, onde você é chamado a ter sucesso nesse mundo, né? E onde você começa a exigir de Deus e a determinar as coisas para Deus fazer por você. Mas olha, lembre-se, quem é Senhor aqui é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor de todas as coisas. E nós somos os seus servos. Ele é quem diz o que determina o que nós devemos fazer e não fazer, e não nós a Ele. E Ele nos dá essa honra hoje de o servirmos. Há um evangelho da prosperidade que infiltrou em toda a Irmandade hoje, mas que é contrário à palavra de Deus, que é contrário ao Espírito do Senhor Jesus Cristo. Não é do Espírito de Deus. E esse evangelho da prosperidade, né, ele induz a um serviço simplesmente para o momento agora, né? Grandes coisas para os homens verem. Mas vamos lembrar, não vamos desprezar os pequenos começos. Você precisa ter a sua experiência com Deus no serviço ao Senhor. O seu serviço deve realmente permanecer diante de Deus. Nós podemos fazer grandes castelos, né, de madeira, de feno e palha, enquanto Deus está nos chamando a fazer uma edificação sobre o fundamento que é Jesus Cristo, com coisas que sejam comparadas ao ouro, à prata e às pedras preciosas. Há muitos serviços que nós fazemos que ninguém vê, e é bom que ninguém veja, mas que Deus veja. O que o Senhor Jesus disse, por exemplo, se você dá uma oferta, Ele diz que a tua mão direita não veja o que a esquerda esteja dando. Que não sejamos como aqueles escribas, aqueles hipócritas que disse Jesus, que eles tocavam trombetas nas praças quando queriam dar alguma esmola, para que os homens vissem, e eles vão receber a recompensa. Jesus diz, a recompensa deles é que eles queriam ser vistos pelos homens, já receberam a recompensa deles. Mas vocês, o que devem fazer? Jesus disse para os seus discípulos, você dê em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha que glória! Você quer ser recompensado pelos homens ou pelo Senhor? A recompensa de Deus é uma recompensa eterna. A recompensa dos homens é ser reconhecido agora. Que valor há nisto? Você, quando orar, disse Jesus, entra no teu quarto e o teu Pai que vem em secreto te responderá e te recompensará. Jesus está falando de coisas muito simples, mas que deve ter um valor para nós. Isso é serviço. Isso é colocar os talentos que Deus nos deu para serviço do Senhor. Faça para o Senhor. Não preocupe se os homens estão vendo ou não. É claro que, como diz a palavra, que as boas obras não se podem ocultar. Não se ocultam, mas não é você que vai fazer para que os outros vejam. Você faz para o Senhor. E o Senhor que vê em secreto te recompensará. Agora já, porque o Senhor faz isso, Ele é maravilhoso, agora, em vida o Senhor já te recompensa. Mas aí a recompensa maior será naquele dia em que estivermos face a face com o Senhor. Que o Senhor nos ajude para que naquele dia cada um de nós receba essa palavra do Senhor. Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós.